Muito bom dia, meus amados irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma escola bíblica dominical. Continuando aí com os estudos na carta do apóstolo Paulo à igreja de Colossos. Hoje nós vamos ver a lição de número 14 da revista. Estamos caminhando aí para o final dessa revista que contemplou o estudo na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas e aos Colossenses. Nós estamos aí no capítulo 2 de Colossenses e vamos aprender hoje doutrinas importantíssimas para o cristianismo, para você que é novo na fé, ok? Antes disso, nós vamos agradecer a Deus, vamos orar pela oportunidade que Ele nos concede, agradecer aos irmãos que estão sempre nos acompanhando aí virtualmente. Desde já, a nossa súplica é para que o Senhor, a cada dia, possa edificar a vida do irmão. Nós estamos felizes com a recuperação dos nossos irmãos que estavam com Covid. Quero dizer aos irmãos que eu fico muito contente com a decisão dos irmãos estarem retornando ao convívio da igreja, ao encontro presenciais da igreja. Quero pedir também que Deus abençoe aos irmãos que ainda se sentem inseguros. Não fiquem preocupados, isso é normal. O momento que nós estamos vivendo é um momento muito conturbado, de muita tensão, muita ansiedade, muita precaução, muito medo também. Não é vergonha dizer que tem medo. Todos nós temos que ter medo, porque é o medo que nos dá cautela, é ele que nos ensina a tomar cuidado. Então não se preocupem por alguém pensar ou dizer que vocês estão com medo. Todos nós estamos, eu também estou, né? Mas nós, dentro dessa situação, temos que tomar as medidas necessárias para que o nosso retorno à igreja possa ser dentro da legalidade, como vai ser, e possa ser também com segurança. Durante a semana que vem, os irmãos receberão um vídeo institucional mostrando como a igreja vai voltar, quais são os critérios da sua volta, o que é que nós temos que observar em relação à legalidade, em relação aos protocolos do Estado, do município e da União Federal. Nós temos que obedecer a todos eles. Então a igreja vai retornar sim, aos poucos, mas vai retornar dentro daquilo que é exigido para a segurança de todos nós. Amém, meus irmãos? Estejam orando para que essa situação da pandemia passe logo, que a gente possa conviver e voltar ao nosso normal de antigamente, tá bom? Esse novo normal não é bom, não é um normal que nós gostaríamos que fosse, mas é o que nós temos que nos adaptar à situação, tá bom, meus irmãos? Nós vamos orar agora, em seguida o nosso irmão Ezequiel e a equipe de louvor terão a palavra para nos trazer aí um hino, um corinho, e em seguida nós voltamos então com a lição de hoje. Vamos orar. Pai de amor, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela rica oportunidade que Tu nos concedes de estarmos, Pai, diante de Ti, para aprender, Senhor Deus, um pouco mais das Tuas palavras, crescer, Senhor Deus, espiritualmente e nos edificar como igreja de Cristo, como corpo de Cristo. Pai amado, nós queremos Te agradecer pela vida de cada irmão que tem se recuperado da Covid e de outras enfermidades. E queremos, ó Pai, Te suplicar que o Senhor possa, através da Sua imensa bondade, estar sempre nos abençoando, ó Pai, para que possamos buscar a Tua face, sermos fiéis a Ti, Senhor Deus, procurar, Senhor Deus, congregar mesmo diante dessa situação, e que, ó Pai, o Teu manto santo possa nos proteger, possa, Senhor Deus, nos dar a condição necessária como igreja para que possamos retornar. Agora, Senhor, que o Teu Santo Espírito possa nos iluminar. Abre, Senhor, os nossos corações e as nossas mentes para aprendermos, ó Pai, as Tuas doutrinas. Em nome de Jesus, amém. Então, os irmãos, logo mais nós voltaremos com o estudo da palavra e a equipe de louvor, o nosso irmão Ezequiel, tem a oportunidade, então, para nos trazer o louvor. Até mais.
irmãos, sejam bem-vindos de volta. Nós vamos estudar hoje a lição de número 14, com o título Em Cristo Estamos Aperfeiçoados. Hoje nós vamos estudar a lição um pouquinho diferente. Até agora, nós temos obedecido ao que a revista nos orienta em termos de aplicação didática. Hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente, porque eu quero convidar os irmãos a comerem hoje comida sólida. O que é comer comida sólida? É aprender um pouquinho de teologia sistemática. A teologia sistemática é uma técnica de interpretação da Bíblia, onde nós utilizamos a própria Bíblia para interpretar os textos. Ou seja, um texto complementa o anterior ou o posterior. Um texto complementa o anterior e nos prepara para a compreensão do posterior. Isso é teologia sistemática. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Nós não precisamos de nada, de nenhuma doutrina humana para que a Bíblia possa ser interpretada. A própria Bíblia nos dá a sua interpretação. Isso é teologia sistemática. O texto que nós vamos estudar está na carta do apóstolo Paulo à igreja de Colossos e tem como texto básico Colossenses de 6 a 15. O texto-chave nos diz assim: também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nós temos aí o texto básico da lição de hoje, que nos dá o sentido de que em Cristo nós somos aperfeiçoados. E os nossos alvos, costumeiramente, nós falamos, são 3, nos diz o seguinte: compreender melhor a obra excelente de Cristo na cruz, desejar viver a vida cristã livre do pecado todos os dias, pregar e ensinar a respeito da suficiência do Cristo, do sacrifício de Cristo sobre todo o pecado. Então nós precisamos estar preparados para pregarmos o Evangelho, para ensinarmos a palavra do Senhor. Será que nós estamos, irmãos? Será que hoje nós temos condição espiritual para falar de Jesus a uma pessoa que não o conhece, ou a pessoa que o conhece, mas de maneira equivocada? E eu digo isso em relação a doutrinas que, ao invés de aproximar um homem de Deus, elas afastam o homem de Deus. São doutrinas que nós chamamos de doutrinas antibíblicas ou doutrinas heréticas. Hoje nós vamos aprender várias doutrinas importantíssimas dentro desse texto de Colossenses, do capítulo 2, de 6 a 15. Os irmãos vão ver para e passo isso daí, devagar. E nós vamos mostrar para os irmãos como a Bíblia ela é impressionante e ela nos ensina de uma forma muito simples, porque nós somos simples, e de uma forma muito singular. Os irmãos vão ver que não existe dificuldade. Pode ser que tenha um certo grau de dificuldade, sim, mas o Santo Espírito do Senhor ilumina as nossas mentes e nos dá a condição necessária para entendermos a sua palavra. Porque se não fosse assim, ele não iria nos revelar. Ok? Então nós vamos começar a lição com a introdução. E o autor nos diz o seguinte: Paulo achava prudente advertir os colossenses a continuarem com firmeza a caminhada cristã e a não se deixarem iludir com sutilezas dos inimigos do Evangelho. Então Paulo, toda esta carta que nós estamos lendo, é a intenção de Paulo, o objetivo de Paulo, de advertir os irmãos da igreja de Colossos a lutarem contra heresias que estavam sendo infiltradas dentro das igrejas. Semana passada, eu mostrei para os irmãos 3 grupos de pessoas que viviam dentro da igreja de Colossos. Os gregos, com a sua filosofia helenista, grandes filósofos se converteram ao Evangelho e tentavam infiltrar dentro da igreja aquilo que eles haviam aprendido com a filosofia. A filosofia é importante? Extremamente importante, irmãos. A filosofia, na teologia nós dizemos que ela é um dos pilares da teologia. Sem a filosofia, a teologia não iria ser uma ciência. E ela é a ciência que é hoje, porque a filosofia faz parte dela. Então ela é importante. A filosofia é uma palavra grega que se divide em 2 interpretações. Filo e Sofia. Filo é amor.
Zofia é sabedoria. Então, a filosofia é um amor pela sabedoria. Então, os filósofos lá da Grécia, eles eram apaixonados pela sabedoria. A Grécia sempre foi o berço da civilização, principalmente no tocante à filosofia. Ela é importante? Sim, extremamente importante. O grande problema é que nós não podemos deixar e nem permitir que a nossa sabedoria, a sabedoria humana, o nosso amor à sabedoria, possa estar acima da sabedoria de Deus. Nem poderia. Isso não pode nem acontecer. Mas nós humanos, nós somos soberbos. E achamos muitas vezes que nós sabemos mais do que Deus. Então colocamos à frente da sabedoria de Deus a nossa própria sabedoria, ou a nossa própria vã filosofia. Por que vã filosofia? Porque ela não tem valor nenhum diante de Deus. O importante é aquilo que Deus nos ensina. E dentro desses irmãos que faziam parte da igreja de Colossos, que eram os gregos, e que traziam para dentro da igreja a filosofia, existia dois grupos distintos advindos da filosofia helenista, que eram duas seitas chamadas de epicureus e estoicos. Essas duas seitas criadas dentro da filosofia foram duas escolas que surgiu 300 anos antes de Jesus nascer. Antes de Cristo nascer, essas escolas já existiam. Então, os gregos aprenderam essa filosofia, usavam isso como meio e modo de vida e acabaram levando para dentro da igreja os seus costumes. Assim como, por exemplo, são os nossos costumes da nossa cultura brasileira. Nós acabamos levando para dentro da igreja aquilo que faz parte de nossa vida. Porque a nossa cultura, os nossos costumes, fazem parte de nossa vida. E é muito difícil nós nos separarmos dela. Da mesma forma, assim também eram com os gregos helenistas, com os gregos epicureus, com os gregos estoicos. Assim também era, por exemplo, com o segundo grupo da igreja de Colossos, que eram os judaizantes. Os judaizantes, diferente dos gregos estoicos e epicureus, que tinham essa escola há apenas 300 anos antes de Jesus nascer, os judaizantes tinham, antes de Jesus nascer, 1.556 anos de aprendizado no judaísmo. Então, aquilo que eles aprenderam no judaísmo acabou fazendo parte de sua vida como costume e vai ser ricamente, duramente criticada pelo apóstolo Paulo. Temos também o terceiro grupo, que fazia parte da igreja de Corinto, que eram os romanos, a igreja de Colossos, porque a igreja de Colossos fazia parte de uma província romana, portanto os romanos tinham que estar lá e faziam também parte desta igreja. E como os romanos eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, também levavam para a igreja de Colossos a sua cultura e os seus costumes. Então, note qual era o problema dentro da igreja de Colossos. O que aqueles irmãos tinham que combater com a sua doutrina. Eles tinham que combater o entendimento dos gregos, dividido entre os estoicos e os epicureus, tinha que combater os costumes dos judaizantes, dos judeus convertidos ao evangelho, e tinha que combater também os costumes dos romanos. Não era fácil, irmão, ser cristão naquela época, assim como não é fácil ser cristão nos dias de hoje, porque existem várias seitas, até seitas evangélicas, nós podemos dizer assim, que tentam infiltrar heresias dentro da igreja de Cristo. Heresias que não salvam o homem. Por exemplo, a utilização de símbolos como forma de manifestação da fé. O cristianismo nunca teve símbolos como forma de manifestação da fé. E agora algumas seitas evangélicas estão trazendo para dentro das igrejas alguns símbolos para que as pessoas demonstrem sua fé. Isso nunca, jamais foi necessário dentro da igreja de Cristo. Mas nós vamos ver cada uma por vez, tá bom? Eu gostaria apenas que os irmãos prestassem atenção. Eu trouxe aqui um breve conceito
do que são as seitas estoicas e dos epicureus, para os irmãos aprenderem, para nós darmos então continuidade ao estudo da Carta dos Colossenses. Por isso que eu falei para os irmãos que eu quero convidar vocês a comerem comida sólida hoje, porque hoje o estudo vai ser um pouquinho mais robusto do que tem sido, tá bom? O que acontece com esses dois grupos chamados estoicos e epicureus? Eles abordaram o apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo foi pregar em Atenas, e levaram o apóstolo Paulo para um grande templo chamado Areópago. Isso está no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, do livro Atos dos Apóstolos. Os irmãos depois, se quiserem, podem ler em suas casas. Atos capítulo 17, a partir do versículo 16. E aí, Paulo vai para o Areópago e prega a Jesus Cristo ressuscitado, que para os estoicos e para os epicureus eram deuses estranhos. Tá bom? Apenas para os irmãos entenderem a audácia dessas duas seitas. E eles se converteram, não naquele dia do Areópago, eles se converteram depois ao cristianismo e começaram a fazer parte das igrejas da Grécia, os estoicos e os epicureus, e tentavam levar essas heresias para dentro das igrejas. Então, nesse próximo slide, eu coloquei para os irmãos quem eram aí os epicureus. Vejam, os epicureus foram uma escola fundada por Epicuro, no ano 300 a.C., aproximadamente. A filosofia por ele apregoada trazia em seu bojo o ensinamento de que o nosso objetivo princípio deve ser obter para a vida, através dos sentidos, o máximo possível de satisfação, afastando toda e qualquer forma de sofrimento. Extremamente materialista, ensinava que o bem supremo é o prazer. Demonstravam pouco interesse por política e pela sociedade, e tinham como palavra de ordem: viva o agora. Então os epicureus levavam isso para as igrejas de Colossos. E qual era o prejuízo disso para as igrejas? Era achar que não era necessário se converter ou seguir o cristianismo para que o homem fosse salvo, porque o importante era viver o agora. O depois não existia. Ou seja, o homem não precisa planejar a sua vida espiritual. O homem não precisa pensar na vida eterna, porque o importante era viver o agora. Isso trazia prejuízos doutrinários para a igreja de Colossos. E os estoicos? Os estoicos diz o seguinte: o estoicismo é uma escola da filosofia helenística, fundada na Grécia, em Atenas, por Zenão de Cítio, em 300 a.C. Segundo os estoicos, as pessoas são parte de uma mesma razão universal. Criam que os processos naturais eram regidos pelas leis da natureza e por isso o homem deveria aceitar seu destino. Se mostravam insensíveis a tudo. Isso era o que pensavam os estoicos. Os homens deveriam aceitar o seu destino, aconteça o que acontecesse, né? Mas veja, qual é o problema disso para o cristianismo? O problema disso para o cristianismo é achar, por exemplo, que alguns foram escolhidos para serem salvos e outros escolhidos para irem para o inferno. Portanto, se eu tenho uma vida desregrada, uma vida sem Cristo, eu poderia achar, por exemplo, que eu não fui escolhido para ser salvo. Então, aconteça o que acontecer, eu tenho que aceitar o meu destino. Se eu tiver que ir para o inferno, era porque deveria ter acontecido isso. Se eu for para o céu, é porque deveria ter acontecido isso. Eu fui destinado para isso. Então, faça o que eu fizer, tenha a vida que eu tiver, uma vida desregrada ou uma vida honrada, eu vou ter o destino que já foi traçado. Então, eu não tenho que me preocupar e não tenho o que fazer em relação a isso. Irmãos, isso é uma heresia e isto não é verdade. Porque nós sabemos, através do Evangelho, que nós podemos aceitar Jesus Cristo como Salvador de nossas vidas para nós termos a vida eterna. E mesmo que eu tenha pecado, eu tenha morrido espiritualmente, porque o salário do pecado é a morte espiritual. E, portanto, sem Cristo, eu estava condenado a ir para o inferno. Através de Jesus Cristo, eu posso ter a vida eterna. O próprio Jesus, em João 14,6, disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é através de Jesus que eu tenho a vida eterna. Eu não posso me conformar
com uma vida de desgraça. Eu não posso me conformar com uma vida de destino de morte eterna. Eu tenho que mudar isso em minha vida. E como é que eu vou mudar isso em minha vida? Aceitando a Jesus como Salvador. Então não posso me conformar com uma situação de derrota. Eu não posso pensar que só vai acontecer, que tudo que acontecer na minha vida já estava escrito. Ora, já está escrito então que eu vou para o inferno? Não adianta eu fazer nada, absolutamente nada. Não adianta eu ir para a igreja, não adianta eu aceitar Jesus Cristo, não adianta eu viver numa comunidade espiritual, porque independente do que eu faça, eu vou para o inferno. Isso não pode ser uma verdade, tá bom? E não é uma verdade. Então nós vamos estudar agora, nós vamos ler agora os versículos de 6 a 15 da carta aos Colossenses, e eu convido aos irmãos a fazerem um estudo diferenciado da forma que nós estávamos fazendo, porque nós vamos ver e interpretar versículo por versículo, porque cada versículo vai nos ensinar uma doutrina diferente, tá bom? Vamos lá então para a leitura desses versículos de 6 a 15 da carta de Paulo à igreja de Colossos. A partir do versículo 6 nos diz assim: Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinado nela, abundando em ação de graças. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo dos pecados, da carne, pela circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Então os irmãos estão diante de um texto longo, e que se for lido de forma rápida, de qualquer jeito, é um texto de pouca compreensão. Então nós vamos chamar nossos irmãos novamente. Vamos comer comida sólida agora e vamos estudar versículo por versículo para que os irmãos entendam esse texto que nós acabamos de ler do 6 ao 15. Tá bom? Vamos ler então o versículo 6, que nos ensina uma doutrina. Essa doutrina é a doutrina da nova criatura, da nova vida em Cristo. E em Colossenses 2,6, como nós já lemos, vamos voltar a cada um deles, diz assim: Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Olha, irmãos, essa doutrina da nova criatura, ela é uma das doutrinas mais importantes do cristianismo, porque ela denota a necessidade que nós temos que ter de viver uma nova vida em Cristo Jesus. Assim como Paulo ensinou para a igreja de Colossos, dando o recado para os nossos irmãos gregos, para os nossos irmãos judeus e para os nossos irmãos romanos, dizendo a ele: olha, vocês se converteram ao evangelho, então agora vocês têm que deixar as filosofias para trás, vocês têm que deixar os costumes judaicos para trás, vocês têm que deixar o conhecimento romano para trás, porque agora vocês têm uma nova vida em Cristo. Era isso que Paulo queria dizer para a igreja de Colossos, para aqueles irmãos que estavam na igreja de Colossos combatendo as heresias. Mas também é isso que o evangelho quer nos ensinar nos dias de hoje. Nós precisamos ser novas criaturas. A partir do momento que eu aceito a Jesus Cristo, eu não posso
continuar levando na minha sacola cargas de ódio, remorso, acusações, procedimentos que utilizam a mentira para o convívio do dia a dia. De maneira que se eu era um mentiroso, eu tenho que parar de ser. Se eu fumava, preciso parar de fumar. Se eu bebia, preciso parar de beber. Se eu enganava as pessoas, preciso parar de enganar. Se eu era preguiçoso, preciso parar de ser. Porque agora eu sou uma nova criatura em Jesus. Agora eu vivo de acordo com a fé. Os irmãos estão vendo aí uma imagem de supostamente Jesus está colocando sobre um homem uma nova roupa, uma roupa branca. E o homem está usando aí uma roupa um pouco escurecida. Simboliza que a nossa vida de pecado, ela foi coberta por uma vida de santidade. Nós precisamos ter uma nova vida, irmãos. Então, o costume que eu tinha de me irritar com muita facilidade, eu tenho que deixar de ter. O costume que eu tinha de dizer, eu não tenho pavio, eu preciso ter. Eu não tenho controle, eu preciso ter. Eu sou muito nervoso, tenho que deixar de ser. Isso é ser uma nova criatura em Cristo. E nós vamos encontrar isso, explicando esse texto através da teologia sistemática, na carta do apóstolo Paulo, na segunda carta de apóstolo Paulo, à igreja de Corinto, no capítulo 5, versículo 17, que nós lemos assim. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, meus irmãos, ser nova criatura é tornar nova todas as coisas, inclusive o nosso procedimento. É dessa maneira que se interpreta, então, o versículo 6 da carta de Paulo aos Colossenses. Vamos, então, para o versículo 7 com uma nova doutrina, o ensinamento de outra doutrina. O versículo 7 diz assim: enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. Paulo diz assim, irmãos, vocês precisam estar enraizados, vocês precisam estar edificados, e depois de estar enraizados e edificados em Cristo, vocês precisam ser confirmados na fé. Paulo comparava o ser humano, o cristão, na verdade, a um edifício que ia aos poucos sendo edificado para atingir uma estatura ideal do cristianismo. Paulo, então, nos chama de edifícios de Cristo. É como se Cristo fosse a pedra angular, ou a pedra de esquina. Os irmãos estão vendo aí uma figura, uma pedra vermelha com o símbolo da cruz. Isso é uma pedra de esquina, uma pedra que se coloca na esquina, uma pedra angular, no ângulo do edifício. Cristo é a pedra principal. E depois vai se colocando outras pedras até se atingir o edifício de Cristo. Isso quer dizer o seguinte, que nós cristãos devemos a cada dia indo aprendendo as doutrinas da Bíblia para nós irmos crescendo até atingirmos uma altura ideal de cristão para nos defender das heresias. E é isso que Paulo queria mostrar para os colossenses. Nós precisamos estar enraizados em Jesus Cristo. Nós precisamos estar edificados para nós sermos confirmados na nossa fé. Isso é de fundamental importância. E para consubstanciar esse versículo, nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, que mostra que nós éramos considerados por Paulo como edifícios de Cristo. Nos diz assim: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Então nós somos edifício de Deus no sentido de que a nossa vida espiritual vai sendo construída a cada dia até nós atingirmos a estatura completa de Cristo. Tá bom, irmãos? Isso é uma doutrina fundamental para o cristianismo. E isso nos mostra que nós precisamos aprender a cada dia de nossas vidas para que a nossa fé seja uma fé arraigada, edificada em Cristo, para que nós tenhamos convicção daquilo que nós acreditamos. Isso nos leva à leitura do versículo 8, que nos diz assim: tende cuidado para que ninguém
vos faça presa sua, por intermédio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens e segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Que era que Paulo quis dizer para os colossenses: irmãos, vocês precisam atentar para as heresias que estão sendo colocadas aí, as heresias dos estoicos, as heresias dos epicureus, as heresias dos romanos, as heresias dos judaizantes, porque na verdade são vãs filosofias, são vãs sutilezas, ou seja, eles têm apenas o aspecto de bom, quando na verdade contamina o entendimento do cristão. Então o cristão precisa ter fundamentação doutrinária, precisa ter convicção daquilo que ele acredita. Isso nos leva, antes de nós lermos os próximos versículos, a uma palavra que o autor de Hebreus escreveu no capítulo 11, versículo 1, sobre a fé. Ele diz assim: fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Isso significa dizer o seguinte, que a fé ela precisa estar fundamentada, alicerçada em Jesus Cristo, até que a gente consiga alcançar a convicção daquilo que nós esperamos. Isso é fé. E aí, nós trazemos para consubstanciar, para interpretar esse versículo 8, de que nós não podemos deixar ser enganados por vãs sutilezas, por tradições, os seguintes versículos, começando aí por Efésios, pela carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, de 11 a 14, que nos diz assim: ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Então veja qual era o objetivo de Paulo, segundo ele diz aí aos Efésios. Era que o Senhor Jesus distribuiu dons a cada um de nós. E esses dons tinham o objetivo de nos edificar, de nos santificar e de nos dar a condição de conhecer plenamente a Cristo, a fim de que nós todos tivéssemos uma mesma unidade de entendimento, até chegarmos ao conhecimento perfeito de Cristo, a estatura perfeita de Cristo, para que nós não sejamos mais meninos, ou seja, crianças que podem ser enganadas por qualquer vento de doutrina. Esse era o objetivo, e esse é o objetivo de nós aprendermos as nossas doutrinas. Paulo ainda escreve ao seu discípulo Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 15, dizendo o seguinte: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O que é manejar bem a palavra da verdade? É você compreender a palavra de Deus. É você entender a palavra de Deus. Até você ter condição plena, suficiente, de saber onde encontrar na Bíblia a resposta para as perguntas e para os anseios humanos. Você ter condição suficiente para se defender de heresias, para você não ser levado por qualquer conversa de filosofia ou de doutrina que possa te afastar de Jesus Cristo. É você ter condição plena de dizer ao judaizante nos nossos dias: olha, eu não sou salvo através da lei, eu sou salvo através da graça. E você saber onde está isso. Pedro, na sua primeira epístola universal, no capítulo 3, versículo 15, nos dá um ensinamento bem claro a respeito disso. Vamos ler. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. O irmão está preparado para responder com mansidão e temor a razão da esperança que há no seu coração? Você está preparado para dizer a um judaizante ou a um judeu hoje: olha, a lei não salva, o que salva é a fé? Você está preparado para dizer a um testemunha de Jeová:
que só Jesus Cristo pode salvar? Então nós precisamos, de acordo com o que Paulo escreveu agora, Pedro escreveu agora, nós precisamos estar preparados para nós respondermos de forma educada, de forma mansa, a qualquer um que nos pedir a razão da nossa fé. Veja o quanto isso é importante. Mas vamos para frente, vamos ver agora o que o versículo 9 da carta aos Colossos quer nos ensinar. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus é o Deus encarnado. Essa doutrina ela é importante porque ela vai contra os ensinamentos, por exemplo, dos testemunhos de Jeová, que não aceita Jesus como Deus. Assim também como judeus ou judaizantes dos nossos dias, que dizem que Jesus foi apenas um profeta, sem maior importância, né? O que é que a Bíblia nos ensina em relação a Jesus? Por que é que Paulo escreveu agora para Colossos dizendo que em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade? O que é toda a plenitude da divindade? É o estado perfeito de Deus em Jesus Cristo. Jesus Cristo foi 100% homem, mas também 100% Deus. Nós chamamos essa condição de ser 100% homem e 100% Deus de união hipostática. Nós não temos tempo para falar sobre a união hipostática, mas um dia nós falaremos aqui na EBD. Eu quero trazer apenas alguns versículos para os irmãos entenderem por que Jesus era Deus. E o primeiro está em João, no capítulo 1, versículo 1, que nos diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Por que é que João escreveu isso? Porque João queria nos ensinar que Jesus é Deus. Porque nele foram feitas todas as coisas, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Foi ele que participou da criação. Antes que tudo existisse, existiam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 pessoas distintas num único Deus. Deus é o Deus Criador, Deus Pai. Ele é o Deus Salvador, Deus Filho. Ele é o Deus Consolador, Deus Espírito Santo. 3 pessoas com 3 essências distintas, 3 pessoas com 3 funções distintas, mas com a mesma essência. 3 pessoas distintas, numa só. Isso é importante, não é uma doutrina fácil. Nós não temos tempo aqui para falar especificamente da Trindade, mas apenas para mostrar que em Jesus habitava a plenitude de Deus. Nós vemos isso ainda na carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 1, que diz assim. Aliás, vamos voltar então para Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8, que diz assim: e sendo em forma de Deus, Paulo estava falando de Jesus Cristo. Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. O que era que Paulo estava ensinando aqui aos Filipenses no capítulo 2, versículos de 6 a 8. Que embora Jesus seja Deus, ele não usurpou, ou ele não teve a soberba de se revelar como Deus, mas ele se humilhou na forma de homem, para que através da forma de homem ele se submetesse à morte na cruz, ele se submetesse às dores, às mesmas dificuldades que nós temos. Isso, na teologia, nós chamamos de kenosis. A kenosis é a doutrina que ensina que Jesus, mesmo sendo Deus, se humilhou ou se esvaziou de Deus, por isso kenosis é se esvaziar, se esvaziou de Deus para ser homem. Isso é muito importante porque nos mostra que Deus enviou o seu único filho como um homem, para que através da vida de homem dele, pudéssemos
fazer com que os homens do mundo tivessem a condição de serem feitos filhos de Deus. É um trocadilho, mas de muita profundidade. Então nós vemos aqui, em Filipenses, Jesus na condição de Deus. Nós vamos encontrar ainda em João, na primeira epístola de João, no capítulo 5, versículo 7, uma menção exata da Trindade que nos diz assim: porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra, o Espírito e a água e o sangue. E esses 3 concordam em um. Isso é para nos mostrar a doutrina da Trindade, mas nos revela a plenitude de Deus através da vida de Jesus Cristo. Tá bom? No momento oportuno, nós falaremos da união hipostática e da quinosis, da vida de Jesus, de uma forma mais particular, para nós aprofundarmos bem essa doutrina, tá bom? Vamos agora para o versículo 10 de Colossos, que diz assim: e estáis perfeitos nele, que é o cabeça de todo o principado e de toda a potestade. O que é que Paulo quer dizer que ele é o cabeça de todo o principado e de toda a potestade? Porque foi Jesus que criou todas as coisas, inclusive os anjos. Os anjos aqui são retratados como principados e potestades. Principados, os anjos bons; potestades, os anjos maus. Tudo o que foi criado, visível e invisível, foi uma ação de Jesus Cristo, porque ele é antes de todas as coisas. Nós vamos encontrar isso ainda em Filipenses, no capítulo 2, versículo 10, que nós lemos assim: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos céus, dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Veja que mensagem importante Paulo retrata aqui. Nós não conseguimos, na história da humanidade, ver nenhum homem que possa ter a alusão nos escritos sagrados de qualquer religião, que todos os joelhos que estão no céu, na terra e embaixo da terra, se dobre ao seu nome, como é feito aqui no caso de Jesus Cristo. E que todo joelho, no céu, na terra e embaixo da terra, confesse que ele é o Senhor. Ou seja, ele está acima de todos, de todo o ser vivente, quer seja eterno, quer seja mortal. E em Colossenses, no capítulo 1, nós já lemos isso no início da carta, versículo 15 a 17, nós lemos o seguinte: e aí Paulo nos fala exatamente de Jesus, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, agora está falando sobre os anjos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestados. Tudo foi feito, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Veja que doutrina maravilhosa fala sobre a primazia de Jesus, ou a soberania de Jesus sobre toda a criação. A transcendência de Jesus, assim como transcendente é o próprio Deus. São doutrinas que enriquecem a nossa vida como cristão. No versículo 12 de Colossos, nós encontramos outra doutrina. Nos diz assim: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo traz aqui o batismo como simbolismo de morte e de ressurreição. Então, o ato do homem ser submerso na água simboliza a morte para o mundo, ou nós morremos através da morte de Jesus. E o levantar das águas significa ressurreição. Nós ressuscitamos com Jesus para uma nova vida. Nós encontramos isso em Romanos, no capítulo 6, versículo 4, que nos diz assim: de sorte que fomos sepultados com ele, com Jesus,
pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Deus Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, através do batismo, eu preciso mostrar que eu morri para o mundo e ressuscitei para uma nova vida com Jesus Cristo. E segundo Coríntios, conforme nós já vimos anteriormente, capítulo 5, versículo 17, nós lemos que nós somos uma nova criatura em Jesus. E devemos, com isso, andar em novidade de vida. Isso significa dizer que a nossa vida precisa retratar uma vida que imite a vida de Jesus. Humildade, simplicidade, sabedoria, entendimento, amor ao próximo e amor a Deus sobre todas as coisas. Vamos para o versículo 13 de Colossos, que nos diz assim: E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as coisas. Paulo nos ensina agora que a nossa condição antes de aceitar Jesus era de morto espiritualmente. E no momento em que nós aceitamos a Jesus, como foi a igreja de Colossos, nós ressuscitamos espiritualmente. Por isso que essa é uma doutrina da ressurreição do nosso espírito. Nós vamos encontrar isso em Efésios, no capítulo 2, versículo 5, que nos diz assim: Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Então nós somos ressuscitados espiritualmente quando nós aceitamos a Jesus. Significa dizer que antes de aceitar Jesus, eu estava morto espiritualmente, porque a morte é o salário do pecado, assim como Paulo ensinou em Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte. E nós fomos aí marcados com essa morte, fomos sentenciados por essa morte, porque nós nascemos de Adão e Eva, que pecaram e foram separados da glória de Deus. Então, na medida em que a gente se converte, a gente ressuscita espiritualmente para uma nova vida em Cristo. Vamos avançar para o versículo 14 de Colossos, que nos diz assim: Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Esta palavra ela é uma doutrina que nos ensina que a lei foi cravada na cruz. Agora é um recado diretamente para os judeus, porque nós não somos salvos através da lei. E por que ela era contrária a nós? Porque se nós tivéssemos que obedecer à lei, assim como os judeus hoje, se tiverem que obedecer à lei para serem salvos, estarão todos condenados. Todos serão condenados, porque a lei não salva. O que salva é a fé através de Jesus Cristo. Paulo ensina isso com muita simplicidade em Efésios, no capítulo 8, capítulo 2, versículo 8 e 9, e depois no versículo 15, que nós vamos ler agora. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, ou seja, das leis, para que ninguém se glorie. Versículo 15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistiam em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Veja que Jesus, ele não deixou de cumprir a lei. Como judeu que era, ele era cumpridor da lei. Mas ele ensinava que a lei não salvava. O que salva é a fé em Jesus Cristo. O que salva é o conhecimento que você tem de Deus. Finalmente, o versículo 15 da carta de Colossos nos diz assim: E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Essa é a doutrina que diz que Cristo venceu os principados e com isso Cristo venceu a morte. Porque o grande poder do diabo, o grande poder do Satanás era justamente a morte, que é o que nos vitimou. Nós erramos, fomos separados da glória de Deus e tivemos como castigo a morte espiritual.
Isso era o triunfo de Satanás. Quando Jesus morreu na cruz, quando ele derramou seu sangue por nós, ele olhou para os céus e disse para Deus: Senhor, está consumado. Essa palavra em grego pronuncia-se testelestai, que quer dizer que com a sua morte ele cumpriu todo o propósito de Deus. E qual era o propósito de Deus? De derrotar os principados e potestades, derrotar a morte. Jesus derrotou a morte na cruz e os expôs publicamente. E aí Paulo fala diretamente para os romanos, para que os romanos entendessem o que estava querendo dizer. Por que os expôs publicamente? Quando um império conquistava outro, e aí ele fala para os romanos, quando o romano conquistava alguém, um império numa guerra, ele colocava publicamente as pessoas algemadas para que elas servissem de exemplo, de bandeira de que Roma venceu. Isso é expôs publicamente. Cristo expôs a morte, expôs o diabo publicamente quando ele venceu a morte na cruz através da sua morte. E Paulo nos ensina isso em 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 54 a 57, que nos diz assim: E quando isto que é corruptível, está falando do nosso corpo, se revestir de incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortabilidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu arguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Ora, o arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então Cristo venceu a morte na cruz, nos dando a vitória. Aleluia por isso. Se você ainda não é crente em Jesus Cristo, saiba que você pode vencer a morte através do sangue de Jesus, se entregando a Jesus como Salvador, aceitando a Jesus como Salvador de sua vida. Obrigado pelo irmão estar conosco até agora. Nós vamos concluir com uma nota final do autor dizendo o seguinte: Cristo é o caminho que conduz a Deus. Qualquer adição ao seu evangelho apenas diminui. Qualquer evangelho enriquecido é um falso evangelho. Nada sobrepuja a Cristo, no qual temos sido aperfeiçoados. Então nós somos aperfeiçoados através da vida de Jesus Cristo. A nossa salvação é unicamente em Cristo Jesus. Amém? Nós vamos encerrar orando. Em seguida, a equipe de louvor nos trará o hino e encerraremos aí a nossa Escola Bíblica Dominical de hoje. Logo mais à noite, nós temos o prazer e o privilégio de ouvir o nosso seminarista e futuro pastor André. Oremos. Pai de amor, nós te agradecemos mais uma vez por estarmos aqui reunidos em teu santo nome, por essa doutrina maravilhosa, Senhor Deus, que tu nos ensinaste, ó Pai, por esses ensinamentos riquíssimos da que é a tua palavra. Nós te agradecemos e te suplicamos, em nome de Jesus, que possamos novamente estar mais tarde aqui para adorarmos o teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Até mais tarde, meu irmão, que Deus o abençoe.